graça de Deus. Vocês já notaram que a guirlanda é feita de espinhos? Por que a graça de Deus como tema das mensagens desse mês de dezembro? Ora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, como disse Paulo ao seu discípulo Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós ouvimos aqui vários cânticos falando exatamente sobre a vinda da graça de Deus, que se tornou homem, andou entre nós e se sacrificou por nós. E por isso que nesse período que as igrejas cristãs, já há séculos e séculos, tradicionalmente direcionam as suas meditações para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, porque cremos que ele voltará, e voltará em glória, não mais como um bebê recém-nascido, não mais na humildade de uma criança, mas em todo o poder e majestade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas, a cada ano, as igrejas cristãs tradicionalmente reservam os 3 domingos antes do Natal para uma preparação para a vinda de Jesus. Daí o termo advento, ou adventus, que é a sua origem latina, que significa justamente vinda, chegada, proximidade. E a graça de Deus, que chegou a nós sob a forma de um pequeno bebê, primeiro, antes de chegar a nós, ela precisou vir sobre Maria. Sim, precisamos nos lembrar dela, porque foi uma mulher especial. Uma mulher, na época, inclusive, uma jovem, uma adolescente, provavelmente, que, mesmo com o susto que teve, mesmo com todo o receio, o medo, ela creu e se submeteu à vontade do Pai. Para que Jesus pudesse vir e andar entre nós e depois morrer por nós, primeiro ele precisou nascer. E para isso precisava de uma mulher que tivesse a fé, a confiança e a abnegação para fazer o sacrifício de entregar sua vida nas mãos do Espírito Santo, para que ali surgisse sobrenaturalmente a vinda do nosso Deus como homem. Portanto, o advento fala dessa primeira vinda de Jesus, quando Deus veio até nós, mas fala da graça de Deus, porque ele veio justamente pela sua graça. Primeiro sobre Maria, depois sobre o povo da promessa, e a graça foi estendida a todos nós. O advento, portanto, como ouvimos aqui, é tempo de esperança, é tempo de luz, de reconstrução da história do povo escolhido de Deus e de preparação para acolhermos a vinda de Jesus no Natal. É um tempo de convocação para você não desanimar diante das suas dificuldades, porque, volto a dizer, todos nós as temos. E justamente porque a graça veio primeiro sobre Maria, precisamos olhar para o texto e buscar nele a compreensão de como isso nos afeta. Não apenas uma compreensão intelectual, racional, de qual tenha sido o papel daquela mulher, mas e para nós? Como que podemos trazer para a nossa vida o exemplo daquela mulher? E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que narra esse momento da história. Primeiro, leremos de 26 a 38, e depois
um pouco mais. No sexto mês do quê? De gestação de João Batista, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou muito perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Sim, a graça de Deus veio sobre Maria. E, portanto, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Como trazermos essa experiência de Maria para a nossa vida? Como você pode se apropriar dessa experiência para a sua vida? Em primeiro lugar, você precisa se responder a uma questão: como você tem respondido aos chamados que Deus tem feito em sua vida? Pare e pense um pouco. Deus nunca me chamou para nada. Será? Tem certeza? Talvez você simplesmente não tenha ouvido, porque não tenha gostado do que ouviu, porque esteja tão focado na busca dos seus próprios planos e projetos, que você nem consegue ouvir nada que o desvie daquele caminho que você planejou para você mesmo. Maria certamente tinha planos. Ela estava noiva, ela estava prestes a se casar. Mas então veio o anjo e tirou-a do rumo natural da sua própria vida. E lhe apresentou a graça de Deus sob a forma de um sacrifício, porque ela teria que sacrificar os seus sonhos, os seus planos. Ela, ao se tornar grávida antes do casamento, ela estava correndo o risco de morrer apedrejada. Para deixar bem claro aqui como é que as coisas funcionavam. E ela teve medo. É natural. Mas ela concluiu essa interação com o anjo dizendo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo, segundo a tua palavra. E aí eu volto a perguntar: como é que você tem respondido aos chamados de Deus para a sua vida? Seja como Maria. Seja como ela, coloque-se a serviço da graça de Deus. E vejam, a riqueza de detalhes dessa passagem nos indica que Lucas teve acesso a Maria, porque só havia 2 testemunhas da conversa, Maria e o anjo. Ou Lucas conversou com o anjo, ou ele conversou com Maria. Tudo bem, o anjo pode ter aparecido para Lucas e dito para ele o que ele tinha que escrever. Cremos, né, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas é muito mais provável que Lucas, acompanhando Paulo numa viagem a Jerusalém, tenha tido um encontro com Maria e tenha ouvido o testemunho do que tinha acontecido com ela. E os anjos?
Os anjos são mensageiros do Senhor. O que Gabriel levou a Maria foi um convite. Talvez um anjo possa aparecer na sua vida também. Mas talvez Deus escolha uma outra forma mais tranquila de conversar com você. Pode ser por meio de um sonho, ou de uma visão, ou ao ler a palavra de Deus, o Espírito Santo revele que aquele texto se aplica a você e que compete a você fazer uma escolha, que talvez não seja a escolha que você faria. E no caso de Maria, o anjo levou para ela o convite que talvez seja o mais importante da humanidade, segundo a nossa visão da realidade, que é a visão cristã. Para nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, para nós que cremos que Ele é o caminho, se Ele não viesse, não haveria caminho. Então a vinda dele para nós seres humanos é a questão mais importante de todas. E Maria foi escolhida por Deus para receber em seu ventre o maior de todos os frutos do Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade. Deus se fez homem e andou entre nós. É como João coloca no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, o logos, o sentido da vida, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Maria foi escolhida pela graça de Deus, ela creu na palavra do anjo, se colocou a serviço da graça de Deus, e então a graça veio sobre ela. Poxa, Leonardo, você está sendo redundante. Não, eu estou enfatizando. Paulo também fazia isso. Se ele pode, eu também posso. Estou enfatizando como tudo o que estamos ouvindo e vendo aqui tem a ver com a graça de Deus, com o amor que Deus tem por você. Não é pelos outros, não é pela humanidade, é por você. Sim, Jesus morreu por todos, mas nem todos se tornam filhos de Deus. Sim, essa é uma afirmação excludente, é uma afirmação que para muitos soa até chocante, mas o próprio João, neste mesmo capítulo do seu Evangelho, diz, um pouco depois, que há aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não a todos, só aos que o receberem. Quem não o receber é só criatura e não será adotado na família de Deus. É excludente, sim. É real. É o que está no texto bíblico. Nós, na compreensão dessa decisão de Deus, dessa escolha de Deus para a humanidade, temos que responder. Como está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou e já ascendeu aos céus. E Ele vem e bate na porta do seu coração. E Ele concede a você a fé para acreditar, a graça para recebê-lo. Mas a decisão é sua. Assim nós cremos. Temos irmãos que creem de maneira diferente, mas aí cada um com seu cada um. Respeito, eles nos respeitam e a gente vive feliz. O Espírito que na criação se movia sobre a face das águas, como está lá em Gênesis 1:2, estava agora gerando em Maria a pessoa humana de Deus, Jesus. Essa ideia é tão fantástica que Maria realmente não entendeu o que iria acontecer com ela, mas ainda assim se submeteu. Às vezes,
no seu momento devocional, na sua leitura da palavra, num momento de oração, talvez você ouça Deus falar algo com você e você não entenda. Não estou entendendo isso. Como é que isso é possível de acontecer? Mas eu garanto para você, não será mais incrível do que o Espírito Santo fecundar um óvulo e transformá-lo num ser humano perfeito. Não se assuste, disse o anjo para Maria. Não temas. Por que não? Se haverá um sacrifício embutido. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não tenha medo você também, se decidir ser como Maria e se colocar nas mãos de Deus e permitir que o anjo do Senhor a chame para o seu serviço. Nós temos aqui pessoas que estão doando o seu tempo para glorificar ao Senhor. E assim estão prestando um serviço a Deus. Mas temos outras pessoas que estão na cozinha, que estão nas salas de aula, ensinando as crianças. Elas também estão prestando um serviço. Mas é um serviço a homens. Sim, mas, como diz a palavra, como vocês podem dizer que amam a Deus a quem vocês não veem, se vocês não amam ao seu irmão a quem você vê? Prestar um serviço a Deus é prestar um serviço ao seu irmão. Essa é uma das funções da igreja, facilitar a reunião da multiplicidade dos dons, como diferentes membros de um mesmo corpo, e no exercício desses dons, este corpo edifica-se a si mesmo. Esse é o chamado de Deus para nós. Colocar à disposição do Senhor nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, buscarmos a direção dEle e seguirmos segundo a sua vontade. Abençoarmos o nosso irmão, servirmos ao nosso irmão. E assim, seremos felizes. Não estaremos em busca da felicidade, estaremos em busca de agradar a Deus. E aí encontraremos aquilo que as pessoas mais buscam e não encontram. Não é incrível isso? Vivemos na sociedade do seja feliz, a sociedade que mais consome antidepressivo. Não parece que tem alguma coisa errada? Talvez estejamos apenas com o nosso foco fora do lugar certo. Essa atitude egocêntrica, hedonista da natureza humana, que cada vez se sobressai mais, só traz tristeza, infelicidade, inveja. Sempre vai ter alguém que vai ter mais do que você. Sempre mais seguidores, mais likes. Gente, é no Senhor, é no serviço ao Senhor que você encontrará o sentido para a sua vida. Maria encontrou o sentido da vida dela. É verdade, essa submissão a Deus pode nos trazer sofrimento. Nem sempre, mas às vezes traz. O primeiro deles é justamente ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso traz sofrimento. Mas, quando nós nos submetemos a Deus, nós somos ricamente abençoados, como Maria foi. Ela sofreu, é verdade, ela esteve lá aos pés da cruz, ela viu seu filho morrer por nós. Mas ela recebeu de Deus a consolação. E hoje ela é chamada de bem-aventurada. Não sou eu quem digo, não é a Igreja Católica que diz, é a palavra de Deus. E aí então, seguindo em Lucas capítulo 1, agora versículo 46, logo depois dessa conversa com o anjo, Maria foi visitar essa sua parenta, Isabel, que estava grávida. E ao chegar lá,
a sua Isabel virou para ela e disse: feliz você por ter crido que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. Porque ao chegar na casa da sua parenta, o neném de 6 meses, que viria a ser depois João Batista, ele se agitou no útero de Isabel. E Isabel, pela presença do Espírito Santo, compreendeu que ali na frente dela, dentro do ventre de Maria, estava o nosso Salvador, o Messias, o prometido. E diante dessa constatação, Maria anunciou um cântico, eu creio que também por inspiração do Espírito Santo. E esse cântico diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O Cântico de Maria, uma das peças poéticas mais belas da nossa Bíblia. Ela também era descendente de Davi, deve ter herdado do seu antepassado essa veia poética, quase um salmo. E diante da possibilidade do sacrifício, mas também da promessa da graça de Deus superabundante, aí eu refaço a pergunta que já fiz, mas agora mudando o tempo verbal. Como você responderá ao chamado que Deus lhe fizer? Eu quero orar por você. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque a tua graça veio sobre nós, primeiro sobre Maria, depois sobre o povo escolhido e então sobre todos nós. A tua graça que se fez homem. Aleluia. E assim, na tua presença, nós clamamos a ti para que o Senhor nos ajude a escolher bem. Que o Senhor nos ajude a ouvi-lo, porque muitas vezes não queremos te ouvir. Às vezes te ouvimos e fazemos como Jonas. Não queremos fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo e vamos para o outro lado, o que só nos traz mais sofrimento. Muito mais sofrimento do que simplesmente nos submetermos à tua vontade e agirmos segundo o teu plano para a nossa vida. Um projeto que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que nós cremos que o Senhor tem para cada um de nós. E mais eu te peço que o teu Espírito nos ajude a ouvir o teu chamado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.